Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, jovenzitos e jovenzitas. Como que vocês estão? Todos bem? Todos me ouvem com tom alto e claro? Só não vou dizer bonito porque daí é um pouco forçar a barra, né? A gente tá no domingo de noite, aí esse tipo de forçação não rola. Boa noite para todo mundo que está aí no chat, né? Eu vi que uma galera já tá falando aí, já tá interagindo. Como que foi o domingo de vocês aí? Domingo maravilhoso. Bom, isso aí, isso aí. Hoje a gente vai falar sobre Crystal, né, com uma pessoa fora da curva, né, que é o Guto Langione. A gente já falou na última live, vocês foram à loucura, né? Então, hoje a gente vai conversar com esse cara que manja pra caramba, não só dessa linguagem, né? A gente já falou pelo privado aí que vamos ter outras lives aí, porque tem algumas outras histórias para contar que podem ser interessantes aqui para as nossas lives. Pronto para sair daqui sênior, ó a responsabilidade aí, Guto. O Guto está no backstage aqui, logo eu chamo ele aqui para a gente começar a conversar um pouco mais sobre essa linguagem maravilhosa. Antes disso, eu queria lembrar vocês e reforçar, tá? Eu só vou compartilhar minha tela rapidão aqui, eu estava quase esquecendo disso, mas se eu esquecer, o Camilo me mata, então eu preciso mostrar isso para vocês, tá? Que é o nosso repositório. Eita, ó o spoiler. Eita, tela errada. Ó o spoiler. Ó o spoiler. Que é o repositório do Learn for Elixir. Tá? Durante esse mês de outubro está acontecendo a Hacktoberfest e a gente, como UBL, né, Universidade Brasileira Livre, em parceria com essas empresas que estão aqui em instituições no canto superior aqui da live, né, a Nomads, a Cumbuca e a UTFPR, criamos aí um repositório onde você pode aprender Elixir ou Elixir para os brasileirinhos em 4 pull requests. Mas, Matheus, eu não sei mexer com Git, o que é esse negócio de PR? Tá, vocês vão fazer um fork desse repositório e saiu o vídeo lá no meu canal, que eu vou mandar o link daqui a pouquinho aqui no chat. Saiu o vídeo também no canal do Adolfo, explicando um pouco mais sobre como funciona. Mas você faz um fork, tá? Tem todas as instruções no próprio repositório e ele está dividido em 4 capítulos. 4 capítulos. Para cada capítulo, você faz um pull request, ou seja, uma solicitação de mudança para o seu repositório. Né? O time de mentores está observando isso, vocês podem marcar eles também, mas lembrando que todas essas infos elas estão no próprio repositório. E aí você vai aprendendo Elixir nessa jornada. É óbvio que é o básico do básico para vocês entenderem como essa linguagem funciona, por que ela é fantástica, além de ser brasileira, ela é fenomenal. A gente já falou um pouco sobre ela nas 2 últimas lives, tá? Então vocês vão aprender um pouquinho sobre como funciona, tá? Como ela enfim, trabalha com tudo, né? Como as coisas funcionam em Elixir. E aí, depois vocês escolhem continuar aprendendo ou não, né? Lembrando que na última live o pessoal da Cumbuca falou que tem vaga lá para pessoas plenas, né? Então vale a pena continuar aprendendo essa linguagem maravilhosa, tá? Uma linguagem um pouco diferente, pelo menos para mim, né? Que veio do mundo do Java e do mundo do JavaScript, tá? Mas é uma linguagem fenomenal que cada vez mais eu tenho me apaixonado. Então, acessem esse repositório, deem estrelinha aqui, tá? A gente está com 249 estrelinhas. Gostaria que a gente ficasse aí até o final da live com mais de 255, tá? Tentar chegar aí nas 260 estrelas. Façam fork e vão trabalhando com essa linguagem também. Mas chega de enrolação, né? Porque o objetivo da live não é ficar olhando a minha cara e eu ficar falando aqui, né? O objetivo da live é a gente aprender um pouco mais sobre Crystal, uma linguagem também um pouco diferente, vamos dizer assim, mas muito boa, né? Fenomenal. E quem vai apresentar ela para vocês, obviamente não vou ser eu, tá? Vai ser o Guto Langione.
Deixa eu chamar ele aqui Opa! para live. Aí, ó. Esse carinha aqui, com esses fones vermelhos aí, né? Maravilhoso, com fundo aí, ó, um fundo de alta velocidade. Tem um Camaro desenhado na parede lá, né? Um carrão. Vai falar um pouco para vocês sobre essa linguagem e vai pegar também um pouco de prática aí, né, Guto? Vai mostrar para eles um pouquinho sobre como utilizar essa linguagem. Maravilha. Tá dando para me ouvir bem aí? Tá perfeito teu áudio. Beleza. Perfeito. Bom, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu tô ótimo. Meu domingo foi maravilhoso. Acho que se melhorar estraga, né, Matheus? Pô, e tô muito feliz de estar aqui. Obrigado desde já pelo convite. Você e o Camilo, tá? Não tem nem como agradecer. Espero que vocês gostem, tá? Eu preparei com muito amor e carinho. Então Ah, espero que tá vocês gostem. fenomenal a apresentação, né? Eu dei uma Beleza. olhada primeiro aqui, ó, tá Bateu o olho já, já não, magnífico, né? já brilhou assim. Ótimo. Obrigado por aceitar, tá, Guto? Sinta-se à vontade aqui com a live. Eu vou estar no backstage. Pessoal, podem mandar perguntas, tá? Tochem de perguntas no chat. Eu vou estar anotando elas. O Guto tá olhando pro chat também. Ele vai respondendo conforme vai passar o tempo. Tá? E sintam-se à vontade aí com essa live maravilhosa, com esse cara fenomenal falando sobre Crystal. Bom, vamos lá. Ok, espero que vocês estejam vendo minha tela bem, tá? Primeiramente, queria agradecer a todos que estão aqui presentes, ok? Sei que, bom, domingo à noite, nada melhor do que jantar e assistir uma live falando de Crystal, né? Então, espero que vocês se divirtam, tá? E se vocês tiverem algumas dúvidas ou algo do tipo, por favor, mandem, que depois, com todo carinho, vou estar respondendo, ok? Beleza, então, vamos lá. Antes de mais nada, eu queria saber se você já conhece Crystal, tá? Se você já conhece algo do tipo, já tive contato, manda aí no chat pra gente poder saber mais ou menos quem já ouviu falar ou algo do tipo. Ah, conheci por causa de você, ou conheci por fora, ou algo do tipo. Por favor, mande aí, tá? Antes de mais nada, nada mais justo do que eu me apresentar para vocês, tá? Por isso, antes de mais nada, eu vou pegar aqui uma apresentação de slides aqui. Ok, espero que vocês estejam vendo, certo? O chat sumiu aqui para mim agora, porque tá na transmissão, então não tô vendo o chat por agora, ok? Qualquer coisa me grita aí. Bom, Crystal é uma linguagem para humanos e computadores. Porém, antes de explicar sobre Crystal em si no geral, eu vou me apresentar um pouco para vocês, tá? Meu nome é Guto, vulgo João Augusto, né? Por isso Guto. Sou técnico em informática pelo Instituto Federal de São Paulo e também vou ser um futuro bacharel em sistema de informação. Estou cursando ainda, estou no 4º semestre, tá? De sistemas de informação. Então, a previsão para eu acabar o curso daqui mais 2 anos, certo? Sou engenheiro de software na Nimble, tá? Sou entusiasta de open source, amante de Unix, membro da Heart Developers, que é a comunidade de desenvolvedores, e sou embaixador brasileiro da linguagem de programação Crystal, tá? Aqui tem minhas redes, se vocês quiserem acessar, tá? O GitHub, LinkedIn, Twitter, mandem mensagem, tá? Eu gosto muito de responder as dúvidas que vocês têm, ok? Antes de mais nada, falar um pouco sobre Crystal. É uma linguagem de programação para humanos e computadores. Só que antes de explicar um pouco melhor dos conceitos que Crystal trata em si, vamos falar de como que eu conheci Crystal, tá? De onde veio essa paixão, de onde veio esse gosto em si, né? Eu conheci ainda na pandemia, em 2021, e na época eu estava estudando Ruby, tá? Vocês vão ver, inclusive, se você já mexeu com Ruby, já vou deixar um spoiler aqui. A sintaxe de Crystal é muito parecida com a de Ruby, tá bom? Então, se você quiser comparar as duas, eu vou comparar aqui depois com um exemplo prático e vocês vão ver. Conheci 2021 no lançamento da versão 1.0, tá? A versão 1.0 do Crystal lançou em 2021. Isso quer dizer que o Crystal teve a primeira versão estável, pronta para produção em 2021, tá? Diferentemente de outras linguagens que demoraram um certo período de tempo menor, como por exemplo Elixir, né? Elixir teve um período de tempo para lançar 1.0 menor do que Crystal. Crystal ainda demorou 10 anos para lançar a versão 1.0. Tiveram alguns pontos específicos que eles trataram para que isso fosse possível, mas o Crystal em si surgiu com o objetivo de resolver alguns problemas que a empresa que criou, no caso a Manas, tinha na época com o Ruby, tá? E qual foi o objetivo específico do Crystal? Quais são as características que Crystal tem? Então, primeiramente, tem uma proposta de ser rápido como C. Como que ela
faz para ser rápido assim? Bom, utiliza LLVM no processo de compilação. A sintaxe do Crystal é muito parecida com o Ruby, como eu já falei. Porém, você não tem toda a dinamicidade que o Ruby te proporciona exatamente pela linguagem ser compilada, tá? A comunidade em si de Crystal é nova, então novas pessoas são sempre bem-vindas na comunidade. Não existem muitas pessoas ainda no mundo todo que utilizam Crystal, linguagens grandes, como por exemplo, você não vai ver muitos canais do YouTube falando igual falam de JavaScript, ou de Java, ou de PHP, enfim, é uma comunidade que está crescente ainda. Então, se você quer começar, quer contribuir para dentro do desenvolvimento da linguagem, com algum pacote ou algo do tipo, esse é o momento certo, tá? Hoje em si, Crystal está chegando com muito investimento em cima do desenvolvimento pesado para uma linguagem propriamente robusta para a produção. Então, se você quer fazer contribuições que futuramente você vai conseguir crescer essas contribuições de forma escalonável, muito prática, por favor, tenta dar uma olhada por Crystal com outros olhos, tenta ver o que você acha que você consegue fazer e contribuir para a comunidade em si, tá bom? Antes de mais nada, vamos cristalizar, tá? Pelo jeito não é só de açúcar, não é só açúcar que tem cristais, tá? A linguagem de programação tem cristais também. E vamos falar um pouco da história em si do Crystal. Bom, o projeto surgiu em 2011, como eu falei, foram 10 anos para poder lançar a versão 1.0. Proposta de ser elegante como Ruby, veloz como C. E lá no repositório eu vou mostrar para vocês, mas tem ainda um pedaço falando assim, a gente queria algo rápido como C, porém a gente não queria escrever em C. Então esse foi o principal intuito. O compilador do Crystal foi pela primeira vez escrito em Ruby, tá? E a partir de 2013, 2 anos depois do começo do projeto, a linguagem começou a se auto-hospedar, tá? Eu acho legal isso de falar sobre auto-hospedar, porque às vezes as pessoas param e pensam, caramba, Crystal, vamos supor, Crystal, Rust, sei lá. Crystal é escrito em Crystal e é compilado em Crystal. E Rust, por exemplo, é escrito em Rust e compilado em Rust. Mas em algum momento elas tiveram que ser escritas em alguma outra linguagem de programação, tá? Depois a gente começa a falar como a gente tem um compilador próprio da própria linguagem, ela começa a se auto-hospedar, tá? Em 2016, ela entrou para o TILB, que é o índice de popularidade entre linguagens de programação, e as únicas 10 linguagens mais novas que 10 anos, que estão no rank 100, são Swift, Rust, Crystal, Solidity, Pony, Haku, Zig e Hack. Tá, mas, Guto, você não falou que a versão 1.0 do Crystal lançou em 2021 e 10 anos depois? Sim, porque o ranking em si ele começa a categorizar as linguagens depois da primeira versão estável dela, tá bom? Então aqui tem, mostrando no rank 48, né, a gente tem na posição 48 o Crystal, né, com um índice de marketing de 0,21%. Eu coloco as pesquisas do TILB, tá? Tem outras linguagens magníficas aí que são citadas, como por exemplo ML, tem também F Sharp, Haskell, Scala, e outras linguagens que estão acima e outras que estão abaixo. Olha o Bash ali, por exemplo. Mas, enfim. Bom, então, em 2021 a gente teve a versão 1.0 lançada, tá? Que eu vou mostrar depois o blog para vocês. E aqui nesse blog, depois eu mando o link, tá? Se vocês quiserem dar uma lida, eles falam exatamente sobre quais são os objetivos da linguagem, quais são os próximos passos que eles veem depois de 2021, que a gente teve como lançamento da versão 1.0, e como você pode estar contribuindo para o desenvolvimento de Crystal, tá? Então, basicamente, ela foi projetada e desenvolvida por 3 principais pessoas, pelo Ari, pelo Juan e pelo Brian, ok? Os 3 trabalham juntos e atualmente conta com mais de 470 colaboradores do mundo, e tem o repositório oficial publicado no GitHub sob licença Apache 2.0, ok? Tem outros projetos, por exemplo, sei lá, o kernel Linux, que no caso ele tem um mirror no GitHub. Não, o Crystal em si, o projeto inteiro está lá no GitHub, tá? Então as contribuições gerais são aceitas pelo GitHub, tá bom? Mas qual mais rápido o Crystal pode ser? Aí, nesse momento, você deve estar parando e pensando, tá, então você está falando que tem uma linguagem que ela tem a sintaxe muito parecida com Ruby, ou seja, muito elegante. Você tem uma linguagem que é compilada para poder trazer performance. Mas o quão rápido isso vai ser? Os caras falam que vai ser, que é para ser algo rápido como C, mas será que chega próximo mesmo? Vamos fazer uma comparação com Ruby para início de conversa, tá? Primeiramente com Bubble Sort. Se você não sabe o que é Bubble Sort ou nunca viu sobre algoritmos no geral,
aqui está explicando mais ou menos. É um algoritmo de ordenação simples, tá bom? Que a gente vai percorrer um vetor completo, um array completo, certo? E a gente simplesmente compara o valor da posição atual com o da próxima posição. Se o da próxima posição for maior que o da posição atual, tá tudo certo. Se ele for menor, eles trocam de posição para poder ordenar os índices desse array, tá bom? E aqui é como ficaria o código, tá? Simplesmente montou um array de 1 a 1000, certo? Reverso. Isso significa que o array ele vai ter todas as posições trocadas ao inverso. Então, a primeira posição vai ter o 1000, a segunda posição vai ter 999, a terceira posição 998 e assim por diante. Significando que você vai precisar, com Bubble Sort, fazer a troca em todas as posições que ele passar, certo? Então, ele vai fazer a troca sempre. Pela primeira vez, depois já vai estar ordenado. Ok? Enfim, esse é o código. E, por incrível que pareça, já vou falar sobre. Esse mesmo código você vai poder usar também com Ruby, ok? Os dois você pode rodar, só copiar. Ah, printei, vou colocar aqui, vai funcionar. Coloque e roda em Ruby e em Crystal e você vai sentir a diferença. Guto, não tem tempo para fazer isso agora. Pelo amor de Deus, você tem aí algum lugar mostrando a diferença? Tenho. Tá aqui, ó. Esse aqui é uma tabelinha simples, mostrando o tempo de execução que Crystal tem em comparação com o Ruby e o tempo. Aqui tem umas diferenças específicas, tá? O release está errado, é release com 2 hífens, perdão. Nesse caso, o Ruby em si, a gente sabe que o Ruby ele é dinâmico, então ele teoricamente é interpretado. Tá, e para a gente rodar ele, então a gente coloca o Ruby e o nome do arquivo, ele vai rodar para a gente. Com o Crystal, a gente tem 3 principais opções aqui, que é o Crystal Run, o Crystal Build e o Build Release. O Crystal Run, o que ele vai fazer? Ele vai buildar para a gente o nosso código, vai gerar um executável, vai executar para a gente esse código e depois vai apagar o lixo que ele deixou. É simples, como se fosse um Ruby e o nome do arquivo na frente, tá? O build e o build release vão criar 2 arquivos executáveis, tá bom? Vão criar 2 bináriozinhos executáveis. A diferença do release é que ele vai demorar mais tempo para buildar, porque o compilador vai fazer algumas otimizações, porque exatamente com esse comando que você vai buildar o seu arquivo, o seu projeto em Crystal para poder colocar para produção, tá bom? Por isso você coloca flag release nesse caso, tá? Bom, alguns detalhes importantes falando de Crystal em si é que a sintaxe é muito parecida com o Ruby. Vocês vão ver isso, tá? O coletor de lixo de memória foi inspirado no Go, que é o que a gente vou estar falando ali embaixo também. Mas o modelo de coleta de lixo do Garbage Collector do Crystal é inspirado no do Go, tá? Não sei se chega a ser tão bom quanto o de Go, porque a gente sabe que o coletor de lixo de Go é muito bom, porém, ele foi inspirado, ok? E suporta sobrecarga de métodos e operadores, tá? A parte de comunicação, simultaneidade e concorrência em si são muito parecidos com o que o Go traz também, tá bom? Então a gente tem muitas coisas que foram alguns problemas que eles tinham na época para desenvolver Crystal, em que quando eles foram começar a desenvolver o compilador se inspiraram em outros conceitos de diversas outras linguagens, tá bom? Bom, e agora a gente vai para a prática. Chega de papo, tá? Mas antes de mais nada, tá tudo certo, tá? Vocês estão conseguindo pegar belezinha, ok? Acho que tá ótimo, né? Acho que tá dando para entender bem, tá? E um detalhe muito importante, tá? Que eu acho que eu esqueci de falar. O Crystal é compilado, certo? Se vocês forem ver no kernel, a gente vai olhar. Mas se vocês forem ver no kernel do Crystal, dá para você importar e trabalhar com a libc de uma forma absurda, tá bom? Então você consegue sim trabalhar com a libc dentro do Crystal, utilizando o código em Crystal, e é exatamente por esse motivo que os caras falaram que não, a gente não quer escrever código em C. Eles simplesmente importam as libs e trabalham com elas, enfim, tá? Mas beleza então, ótimo. Voltando aqui para essa página inicial, a gente tem um site do Crystal, tá? Então se você quiser acessar o site, é crystallang.org, tá? Acessando, você vai ter aqui esse negocinho aqui, eu gosto de ficar mexendo aqui de vez em quando. Quando eu tenho nada para fazer, eu abro aqui o site, fica assim, ó, mexendo aqui. Enfim, e a gente tá com a última versão do Crystal que foi lançada na última sexta-feira 13, tá? Achei interessante que eles lançaram a versão 1.10.1 e fizeram deploy na sexta e numa sexta-feira 13. Eu acho isso bem perigoso, mas eles deram conta de fazer isso.
Então, para você ver, né, que a linguagem, os caras conseguem, né, os caras sabem o que estão fazendo, tá? No site vocês vão ver algumas comparações falando da sintaxe, como que você consegue criar um servidor HTTP simples, como que você trabalha com tipos, como que tem a checagem de null checks, no caso, null reference checks, que no caso seria o new pointers, né? Você tem esses pontos bem específicos. Esse, inclusive, eu vou trabalhar com vocês já e vou demonstrar, tá? Tem como você trabalhar com macros, tem aqui os modelos de concorrência, tem também as C-bindings para você poder fazer bindings diretas com C, aqui mostra sobre dependências, enfim, eu vou mostrar para vocês no geral, ok? Antes de mais nada, aqui tem o blog, tá? Então tô com o blog aqui da versão 1.0 aberto, depois vou mandar o link no chat aí para vocês poderem pegar, tá? Eu vou mandar, inclusive, aqui no Telegram, que eu acho que fica mais prático para compartilhar. Também acho legal esse blog, se vocês quiserem dar uma lida, tá? Para entenderem mais ou menos qual que é o foco de Crystal e assim. A gente também tem um fórum, tá? Então, se vocês quiserem criar uma conta no fórum, conversar com o pessoal, discutir com o pessoal, acho muito legal, tá? O fórum tá sempre bem ativo, o pessoal tá sempre... E o legal é que aqui no fórum você conversa diretamente com o pessoal que está desenvolvendo, que é responsável por desenvolver o projeto em si. Como, por exemplo, o Straight Shooter, que no caso é um dos caras que está sempre contribuindo. Tem o Hertz Devil também, que é um cara que está sempre contribuindo. Tem o Beta também. Enfim, várias pessoas da Manas em si, que estão lá trabalhando firme e fortes para poder crescer as contribuições dentro de Crystal e trabalhar em cima da linguagem em si, tá? Bom, esse aqui é o GitHub, ok? A gente tem o github.com/crystallang. Então, se você quiser acessar, pode procurar. E aqui dentro a gente vai ter alguns repositórios bem específicos dentro do GitHub do Crystal, tá? Bom, o primeiro deles, obviamente, é código-fonte da linguagem. Então a gente tem aqui todo o código-fonte da linguagem, tá? Tem o Open Collective, caso você queira realizar alguma doação e auxiliar no processo. Aqui está falando um pouco sobre a filosofia do Crystal em si, né? Ele fala aqui, a gente gosta da eficiência de Ruby, tá? Para escrever código. A gente gosta da eficiência de C para rodar o código. A gente quer o melhor dos dois mundos. A gente quer escrever um compilador que entenda especificamente tipos de qualquer lugar e a gente quer algo totalmente orientado a objetos, tá? Então, Crystal em si, eu estava até conversando com o Camilo sobre isso, que Crystal, o único ponto que Crystal não consegue ser completamente orientado a objetos puramente, simplesmente porque os tipos em si são estáticos e a linguagem em si é compilada, né? Para ele poder ser completamente orientado a objeto, a gente teria que ter uma linguagem dinâmica, tá? Então esse é um ponto importante. E a gente não quer escrever código em C para rodar o código. Enfim, ótimo, tá? Ótimo. Se você quiser realizar a instalação, tem um guia de instalação que vai levar para o próprio site do Crystal, ok? E aqui você vai ver sobre diversas linguagens, diversas distribuições Linux para você poder instalar. No macOS também você vai estar podendo instalar. Também tem os BSDs para você poder instalar. E um detalhe importante, o desenvolvimento do instalador do Crystal para Windows saiu a primeira versão. Então, se você quiser testar, já está podendo testar, ok? Está funcionando. Ou você pode instalar pelo WSL. Pessoalmente, recomendo, se você tiver no Windows, instalar pelo WSL. Guto, prefiro que você instale pelo WSL, ok? O Windows já lançou e tal, mas não está muito bom ainda. Eu prefiro mesmo que você use o instalador pelo WSL se você estiver no Windows, ok? Bom, deixa eu voltar aqui. E outros projetos que a gente tem dentro do Crystal, por exemplo, o Shards. O Shards é o gerenciador de dependências do Crystal. Ele usa um arquivo YAML, tá? Para poder gerenciar suas dependências dentro do Crystal. Então, se você for ver a sintaxe, cara, é muito simples. É muito simples de entender. Então, assim, tem um nome, a versão, os autores, as dependências, a licença, enfim. É muito prático. E YAML, Se você já mexeu com Docker, não é Docker Compose, você já mexeu alguma vez? Mesmo formato de arquivo, ok? Mesmo formato de arquivo, tá? Beleza, então. Antes de mais nada, eu queria mostrar para vocês aqui, esse era o repositório anterior do Crystal, tá? Foi o Ari, no caso, o Asteroid, que começou todo o projeto do Crystal, tá?
Depois o Brian auxiliou ele nos passos posteriores. Mas, no geral, o primeiro repositório estava na conta dele. Eu acho legal isso porque se a gente for ver que, por exemplo, há 12 anos atrás, era o código completamente um Ruby, umas coisas em C, né? Como eu falei, o primeiro repositório, a primeira versão do Crystal em si foi compilada, o primeiro compilador foi usando o Ruby, tá? E o primeiro commit do Crystal foi feito no dia 21 de junho de 2011, tá? 21 de junho de 2011. Isso faz bastante tempo. Bastante tempo. Mas, ok. Aí fica a dúvida. Eu já tinha lançado Avatar nessa época aqui, o primeiro Avatar lá? Sim ou não? Vamos ver se vocês estão lembrando, né? Outro detalhe importante do Crystal, tá? Eu vou dar mais detalhes sobre, mas vai ter a Crystal Conf, primeira Crystal Conf depois do lançamento da versão 1.0, porque lançou na pandemia, e ela vai estar em modelo híbrido, então você vai estar podendo acompanhar de forma online, ok? Comprando o seu ticket. E se você quiser comprar seu ticket, por favor, manda uma mensagem para mim, porque eu tenho um cupom de desconto para você garantir o seu. Então você vai estar podendo assistir ou online no conforto da sua casa ou em Berlim. Aí você escolhe qual que você prefere, ok? E Guto, você vai estar presente na Crystal Conf? Não, presencialmente. Porém, estarei realizando uma apresentação lá de forma online no dia 23 ou 24? 23 de outubro, tá? Falando sobre comunidades, na parte, o Crystal em si, na área de comunidades em si, que é algo que eles estão investindo bastante ultimamente. Então, eles começaram a investir pesado para poder desenvolver, ter uma comunidade em si, em cima do Crystal em si, ter uma comunidade para poder manter o projeto, ter uma comunidade que vai utilizar, certo? Mas, enfim, espero que vocês gostem da apresentação, tá? Coisa de meia hora, então se vocês puderem assistir, eu agradeço, ok? Sem mais delongas, vamos fazer uma comparação aqui agora, ao vivo, com códigos, tá? Bom, vamos lá então. Primeira coisa, bem simples, tá? Esse código aqui. Antes de mais nada, eu quero saber se vocês estão conseguindo pegar completamente qualquer ideia do Crystal, certo? Ter uma sintaxe muito parecida com o Ruby e ser compilado. E junto, por ser compilado, você traz inferência de tipos e outros N fatores, tá? Pegaram bem isso? Espero que sim. E aí tem um ponto muito importante aqui. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas a gente está falando aqui do projeto do Learn for Elixir, né? Elixir. Eu não sei se vocês sabiam, mas Elixir teve a sintaxe também inspirada em Ruby. Tanto é que o Valim... Sabiam dessa? Não sabiam? Tanto é que o Valim, que é o criador do Elixir em si, ele trabalhava com Rails na época. Ele não trabalhava. Ele era desenvolvedor do core de desenvolvimento do Rails. Ele estava lá no meio. E aí, contando a história, ele tem um vídeo no YouTube dele contando a história e tal. E ele falando assim, cara, então, a gente estava precisando de algumas coisas bem específicas. E aí o Ruby não estava conseguindo suprir o que a gente precisava. E eu fui achar em Erlang. Só que Erlang tinha alguns problemas ainda e tal. E algumas coisas que precisavam ser desenvolvidas. Não vou entrar muito em detalhes. Ele falou, cara, ao invés de eu desenvolver isso aqui em cima de Erlang e fazer modificações, em cima do Erlang, é mais prático criar uma linguagem de programação nova que vai usar a máquina virtual do Erlang. E eu uso o Erlang só quando eu precisar. Foi isso que ele fez, dito e feito. E aí criou Elixir, que tem uma sintaxe. Não sei se vocês já mexeram com Erlang, mas me perdoem, mas a sintaxe de Erlang não é nem um pouco amigável comparada com a de Elixir. Elixir é bem mais amigável. Não me levem a mal, desenvolvedores que trabalham com Erlang, ok? Me perdoem aqui. Mas ótimo. Beleza. Tô com esse código aqui em Ruby. Acho que deu um time aí para vocês pegarem o código e lerem. É um código simples. Eu vou simplesmente pegar e vou falar para o usuário digitar um número inteiro, outro número inteiro. Depois que ele digitar dois números inteiros, eu vou lá e faço a soma. Tem como aumentar a fonte do editor um pouco para quem vê no celular e tal? Claro. Deixa eu dar mais um zoom aqui. Vou dar mais um zoom e também vou passar isso aqui para cá e vou descer um pouquinho mais aqui, ó. Aí, ficou bom assim? Melhorou? Acho que tá melhor. É que se eu der muito zoom, ele vai quebrar a linha do outro código que eu vou mostrar em Crystal. Mas acho que aqui dá para ver. Ótimo. Beleza. É uma função simples que vai receber dois parâmetros
e vai retornar a soma desses dois parâmetros. Se você já mexeu alguma vez com Ruby ou com Elixir em si, nunca mexeu com Crystal, vai ver que é bem comum a gente não usar returns, certo? Obviamente, a última coisa que a gente tem escrita dentro de uma função é o que a gente quer retornar. Então, A mais B, eu não preciso colocar return A mais B. Eu só coloco A mais B, ele sabe que é a última coisa que está ali, ele vai retornar. Beleza? Ok, então. Bom, então a gente vai lá, printa para o usuário para ele digitar o primeiro número. Depois de printar para digitar o primeiro número, a gente vai pegar esse primeiro número e vai salvar em uma variável A. O chomp, para que ele serve? Tirar o contra barra N e contra barra R, que é o return que fica ainda quando você faz um dígito em si e vai pegar seu input, tá? E o tree é para converter para um valor inteiro, para um número inteiro, ok? Simples. Depois aqui embaixo, eu vou pegar os dois valores e vou passar para a função. Função soma, vou passar A e vou passar B. Beleza? Tranquilo, né? Tranquilo. Vamos ver como que isso aqui ficaria rodando, né? Deixa eu rodar aqui. Então vamos lá. É ruby demo.rb. Bom, digite o primeiro número. Vou colocar 1. Digite o segundo número. 2. A soma dos números é 3. Beleza. Retornou para mim a soma. Ótimo. Vou fazer agora um negócio bem interessante. Eu vou pegar todo esse código aqui. Eu vou copiar ele. Vou criar um arquivo novo aqui, ó. Eu vou criar ele como demo 2.cr. Vou colar. Já começou a achar o código aqui para mim. O que eu estou fazendo para que o meu VS Code possa trazer essas verificações? Eu estou utilizando um LSP, que é o Crystalline. O Crystalline é um LSP que você consegue instalar na sua máquina em si. E você consegue utilizar com qualquer editor que você queira utilizar, tá? Tanto VS Code, Emacs, Vim, whatever. Qualquer um que você quer. Bom, o que o Crystalline está me falando aqui? Undefined method chomp for new. Compile time type is string or new. Isso é muito importante, tá? O chomp é uma função de dentro do Crystal. A função lá dentro do Crystal está falando o seguinte: ó, amigo, eu quero receber uma string. Só que nesse ponto, o A ele pode ser nulo, certo? E se o A for nulo, ele não bate com o chomp lá dentro. Então, aqui é primeiro ponto. Ele verificou o tipo e não conseguiu garantir que, rodando esse código, eu vou ter o chomp recebendo uma string. Eu posso ter o chomp recebendo nulo. Dessa forma, não bate com a função que está declarada lá dentro, certo? Beleza, então. Olha só. Se eu tentar rodar isso aqui, ó, é o demo2.cr, vou colocar só Crystal. Ele vai demorar um pouquinho porque ele vai compilar, rodar, enfim, vocês vão ver aqui. Vou falar, cara, undefined method, ele tem o mesmo erro, o mesmíssimo erro, ok? Beleza, então. Guto, o que eu tenho para fazer? O que eu tenho que fazer para arrumar isso? Cara, é bem simples. Vamos lá. Ó, primeira coisa, eu vou apagar isso aqui e eu vou apagar isso aqui e vou salvar. Se a gente for ver aqui, ele está falando, ó, que nesse caso agora o mais está dando problema. Por quê? Simples. Eu peguei os dois valores, peguei o A e o B, passei como parâmetro para o soma, cheguei na minha função soma, eu quero somar esses dois valores. Tá falando aqui, ó, amigo, calma lá. Não tem um método mais para receber new, no caso. Aqui tá falando que eu vou receber string ou new, mas e se eu receber new? Não existe um soma com new. Aí vai falar, entendi. Inclusive, se a gente passar o mouse em cima de cada um deles, ele vai falar pra gente, olha lá, ó, por isso. Então aqui tá chegando mais string ou new. A gente tem essa validação de tipos. Guto, o que eu preciso fazer? Vamos lá então. A gente precisa garantir que o nosso código não vai ser nulo. No caso, o A e o B não vão ser nulos, certo? O que a gente faz? Tem uma função bem simplesinha, que eu não vou reescrever aqui, eu vou reutilizar o outro, porque vai ficar mais prático para apresentação, mas eu vou reutilizar o outro código, que é a função new. Olha só. A função new, nesse caso aqui, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma pergunta. O A é nulo? Ou o B é nulo? Se um dos dois forem nulos, ele vai entrar dentro desse if, vai falar, amigo, você deve digitar dois números inteiros e vai sair da minha execução.
esse exit aqui vai garantir, essa validação específica vai garantir que quando a gente estiver passando para o chomp lá embaixo, passando lá para o soma, não vai chegar um valor nulo. E maravilha. Guto, o que você está fazendo ali embaixo, então, depois? Depois, como eu sei que aqui não vai ser, como eu sei que o A e o B, se eles chegarem até aqui, não vão mais ser nulos, olha só, eu posso pegar o chomp, e vou tirar aquele contra barra n, contra barra return, que a gente vai ter, e vou converter para inteiro. Nesse caso, eu coloquei i32, só que eu vou tirar e vou colocar só o to-i, para vocês poderem ver, tá? O que acontece? O Crystal tem alguns tipos bem específicos. O to-i é a mesma coisa de eu colocar to-i32, que é um inteiro de 32 bits. Por padrão, vai ser 32 bits. E por padrão, os floats, que são para pontos flutuantes, vão ser de 64. Se eu quiser, eu posso colocar to-i64, só que aí lá em cima eu preciso falar para minha função. Mas aqui eu vou deixar o i mesmo, que vocês vão lembrar. i 32 bits. Beleza, vou colocar o 32 aqui, vai ficar, acho, mais prático, tá? Beleza, então. Ótimo, maravilha. Tá, agora eu tenho a minha função soma, certo? E minha função soma, eu não vou estar mais passando agora dois parâmetros, eu não vou passar só mais A e B. Se eu quiser, eu posso, tá bom? Porque eu vou demonstrar para vocês isso. Se eu quiser, eu posso só passar A e B e já era. Porém, aqui eu vou estar inferindo, vou falar o seguinte, ô soma, você só pode receber inteiro de 32 bits pro A. E soma, você só pode receber inteiro de 32 bits para B. E soma, você só pode unicamente retornar um inteiro de 32 bits. Meu Deus, Guto, são muitos tipos e isso vai fazer um caos na minha mente. Tem algum jeito mais fácil de eu fazer isso? Tem. Você vai fazer o seguinte, ó. Lembra aquele código que eu falei que eu não ia mexer? Eu coloco essa validação aqui dentro e magicamente ele parou de chiar. Simples. Magnífico isso, né? Só que tem um ponto muito importante, né? Eu não coloquei o chomp to i nesse caso. O que eu vou fazer? Eu vou passar isso aqui e vou colocar aqui, então, para poder converter esses valores para inteiros, tá? Chomp to i. Bom, se eu tentar rodar agora esse meu código, vai compilar para mim, vai demorar um pouquinho, e ele vai falar aqui para mim. Digite o primeiro número inteiro. Vou digitar 1. Digite o segundo número inteiro. Vou digitar 2. A soma dos números é 3. Ele executou da mesma forma com o de Ruby. E nesse ponto, eu não tive que inferir tipo nenhum. Crystal automaticamente pegou e já sabia quais tipos ele estaria tratando. Ele estaria adivinhando quais tipos que eu tenho aqui. O Guto, mas tá bom. Então quer dizer que se eu tenho um código em Ruby em si, eu posso simplesmente passar ele para Crystal, fazer algumas validações, né, passando a validação de nil, por exemplo, dos métodos nativos, e vai estar tudo funcionando? Sim. Crystal vai adivinhar quais tipos você está falando. Só tem um ponto muito importante, tá? A vantagem do Crystal é exatamente para você não fazer código necessariamente dessa forma. Por quê? Vamos pegar então um caso de uso que a gente tinha na Manas na época que o Crystal surgiu. Os caras precisavam de algo que fosse compilado e tal, enfim. Os caras tinham duas opções bem específicas, tá? Primeira opção deles, é real isso, tá? Primeira opção deles, tá? A gente pega tudo que a gente tem e contrata devs Go e reescreve tudo em Go. Ou a gente pega, cria uma linguagem nova que vai usar toda a code que a gente tem em Ruby e simplesmente vai compilar isso em binário nativo. Foi basicamente essa ideia que eles tiveram na época. E esse, no caso, é um dos fatores cruciais do que a gente tem para a aplicabilidade de Crystal no mercado. Quando você está falando de trabalhar com Crystal em si, se você já tem uma equipe que trabalha com Ruby, a curva de aprendizado é nula. A única coisa que eles vão precisar necessariamente fazer é fazer esse tipo de verificação de nulos, ou se os métodos não estão batendo os tipos, porque Crystal é tipado. Beleza? Esse é o principal ponto. Você tem um corte de gastos grande se você precisasse, sei lá, contratar uma galera de desenvolvimento nova, algo do tipo, tá? Não tô falando que é ruim contratar uma galera de desenvolvimento novo. O negócio é que, no final das contas, vocês sabem bem, no final das contas, a empresa não quer
sempre travar o gasto assim que possível. Sempre manter algo simples, algo prático, algo estúpido, para que possa continuar tudo funcionando fluidamente, certo? Esse é um ponto muito importante também da filosofia, de você ter construções simples, de coisas simples. Você não precisa complicar algo que é complexo, algo do tipo. Então, se eu falo assim, cara, você que mexe com Ruby, por favor, a gente vai começar a mexer com Crystal aqui. Tá, ok, o que é Crystal? Aí você vai lá, explica para ele e tal, fala assim, o que eu preciso mudar no meu código? Guto, aí tá, você vai precisar mudar no seu código seguinte. Algumas verificações dos tipos de métodos, e só isso. E beleza, ótimo. O ponto é você ter a menor curva de aprendizado possível para as pessoas que estão aprendendo ou que querem aprender, ou algo do tipo. Ter uma aplicabilidade de mercado boa, tá? E evitar cortes de gastos ou cortes de pessoas ou algo do tipo, simplesmente por causa de uma tecnologia específica. Pô, imagina, você vai ter que desenvolver, você vai ter que, tipo, cortar o pessoal lá que está no projeto trabalhando em Ruby e tal, algo do tipo. Sendo que o seu probleminha está em só algum serviço, algo do tipo, que, sei lá, vocês fizerem em Ruby, mas, pô, tá precisando de um gás na performance, os caras estavam querendo reescrever em Go. Pô, não precisa. Pega o código e compila em Crystal. Vê se vai compilar. Se compilar, ótimo. Se não compilar, quase 99% de chance, eu posso garantir, que vai ser por validações desse tipo aqui, tá? Validações dos tipos de métodos nativos que você tem, tá? Então são essas coisas principalmente que vão mudar. No final das contas, a sintaxe em si é muito parecida com Ruby, tá bom? E o lance de você ter inferência de tipos fortes é um outro ponto importante, porque assim você consegue meio que funilar, meio que travar sua equipe de desenvolvimento e saber exatamente o que um código, o que uma função deve retornar, o que uma função deve fazer, o que um método deve retornar, o que um método deve fazer como um todo, onde você vai aplicar esse método e assim por diante, tá? Então esse é o principal ponto em si, tá? De aplicabilidade do Crystal. Ok? Acho que deu para pegar bem a ideia dessa base em si. Mais ou menos ter uma ideia do para que Crystal serve. Acho que vocês já não estão mais nas nuvens, tá? Vocês vão ver que a sintaxe do Crystal em si é magnífica, é um negócio maravilhoso de trabalhar, tá? Crystal trabalha com conceitos muito parecidos. Eu ia falar iguais, mas acho que fica meio forte. Mas quase iguais com o Ruby, como por exemplo você trabalhar com módulos, e aí abaixo dos módulos você tem classes, embaixo das classes você tem métodos, embaixo dos métodos você tem variáveis e assim por diante, tá? Esse é um ponto importante. Os conceitos em si do Ruby são aplicados dentro de Crystal, até porque a empresa Manas trabalha hoje com a codebase enorme de Crystal e Ruby, sempre. Ou é Crystal ou Ruby, algo muito específico, alguma outra tecnologia, mas no final das contas, esse é o principal intuito de Crystal em si, tá? E aí, beleza. Aí, seguinte. Agora, deixa eu só responder essa pergunta, muito legal. Visto que toda linguagem inicialmente apelar para um nicho, exemplo, Julia para computação científica, Rust para programação de sistemas e Go para desenvolvimento web, o objetivo de Crystal será uma alternativa para desenvolvimento de serviços do lado do servidor? Mais ou menos. Sim e não. O ponto de você falar que uma tecnologia ela tem um objetivo, talvez é um pouco errôneo. Eu vou explicar o porquê. O Linux, por exemplo, o sistema operacional, o kernel, o GNU Linux, surgiu para ser um sistema desktop utilizável para todo mundo. E por incrível que pareça, é o único lugar que o Linux ainda não reinou, certo? A gente sabe disso, servidores, vocês sabem disso, certo? Outro ponto importante, o Crystal em si, eu acho legal essa sua pergunta, porque essa é uma discussão que eu estava tendo, inclusive, alguns dias atrás, que falava sobre a questão de construção de CLIs em si e programação de sistemas. Vamos lá. Crystal em si surgiu com o objetivo de resolver problemas que o Ruby tinha. Problemas de performance, e N problemas, que lá naquele artigo que está o link ali em cima, não vou citar todos, mas N problemas que eles citam, que nesse caso precisa de uma linguagem compilada para poder resolver. Um dos outros problemas também seria inferência de tipos fortes, você trabalhar com tipagem forte, tá? Então, esse foi um outro problema que Crystal tentou resolver, para ser usado não para substituir Ruby, mas para trabalhar em paralelo.
Porque as duas, por terem sintaxe muito parecida e por você ter uma equipe que vai estar trabalhando com tecnologias muito parecidas, você vai conseguir entrelaçar elas, você vai conseguir fazer com que elas consigam se auxiliar, tá? Pô, igual eu falei, um serviço em Ruby não tá rodando bem, tá lento. Pô, beleza. Compila em Crystal, vê se melhora. Pô, o Crystal tem um Garbage Collector muito bom. Testa fazer otimizações em cima do Garbage Collector. Não sei. E aí você consegue mesclar as duas de uma forma incrível, tá? Deixando bem claro isso. Então, a maioria das talks que você vai ver, inclusive se vocês forem procurar, talks que falam de Crystal, vai ser tipo, Crystal para desenvolvedores Ruby, Crystal para substituir Ruby, eles colocam isso para chamar atenção, mas não vai substituir, não é um intuito esse. Crystal para desenvolvedores, sei lá, Elixir, pô, pode ser também, sei lá, né? E, bom, eu acho que esse é o principal ponto. E o segundo ponto, que Crystal também não se aplica só a isso, não somente isso, tá? Por Crystal ser compilado e por ter a sintaxe muito elegante e por conseguir trabalhar diretamente com a libc, por que não ter CLIs e outras coisas que a gente consiga compilar e rodar um bináriozinho, igual a gente faz com Go, por exemplo, com Rust? A gente pode? Por que não? E não é querendo falar mal, tá, galera? Mas, tipo, não quero comparar. Mas eu, do ponto de vista de aprendizado, pessoalmente, eu não quero falar nada para ninguém ou de alguém. Mas eu acredito que a sintaxe de Crystal é mais fácil e mais prática de entender do que C++, Rust ou Go, por exemplo. Não quero causar intrigas, tá, galera? Pelo amor de Deus. Tô falando de sintaxe, questão de aprendizado, ok? Somente isso. Pô, não tem ponto e vírgula, não precisa de um return se você colocar a última coisa lá embaixo. Tem métodos nativos muito bons. Então, são alguns pontos que talvez para aprendizado em si, sejam bons de se destacar e para falar sobre a curva de aprendizado para novos desenvolvedores. Guto, tem uma empresa tal, a minha empresa está querendo usar Crystal, mas tem algumas coisas que estão me travando ainda, estou com medo de começar a usar. Pô, o que você falaria nesse caso? Seguinte, cara, ao invés de você olhar o mercado de Crystal, olha o mercado de Ruby. Eu tenho certeza absoluta que você vai se surpreender, porque o Ruby tem uma comunidade enorme, tem um mercado enorme, e todos os casos de uso que você tem para Ruby podem ser aplicados Crystal. E se você quiser trabalhar com Crystal, você pode muito bem contratar um desenvolvedor Ruby, por exemplo. Ele vai conseguir trabalhar muito bem com isso. Isso foi um ponto, inclusive, de uma talk que um colega meu, Brian, que trabalha na nuvem, fez na Campus Party, em que ele citou Ruby e ele falou exatamente sobre o caso de uso de Crystal. Ele falou que ele estava por um caso de uso na empresa passada dele, por causa de uso exatamente desse. Os caras tinham lá uma codebase enorme em Ruby, tinha um microserviço, que estava dando problema, que os caras queriam reescrever em Go. Os caras falaram que iam reescrever em Go. Falou, pera aí, galera, calma lá, a gente não precisa disso. Olha Crystal. E aí os caras foram lá, assim, o trabalho árduo que você teria para em 1, 2, 3 semanas para poder reescrever um microserviço inteiro é muito mais prático de você pegar e simplesmente pegar o código de Ruby e trabalhar ele com Crystal, tá? Você vai ver que é magnífico, tá? É uma experiência absurda. Para quem já mexeu com Ruby, para quem conhece as manhas do Ruby em si, vai ver isso muito bem, tá bom? Antes de acabar finalizando as perguntas, respondendo as perguntas, inclusive, Matheus, não sei se você tá aí, depois eu quero que você volte aí. Pera aí, deixa eu só mostrar mais um negócio, tá? Seguinte, outro ponto importante. Tooling, dev tooling. A gente gosta de falar disso, né? A gente é dev, a gente fala assim, caralho, mas, pô, da hora, Crystal, a gente consegue ter um ambiente de desenvolvimento maneiro? Consegue, lógico que consegue. Olha só, vamos lá. Bom, primeiro ponto, LSP. O LSP do Crystal é sensacional. Eu não tenho do que reclamar. Antigamente tinha um outro LSP, no caso era Crystal, não lembro qual era o nome certinho, mas o Crystalline, meu amigo, ó, pera lá então que eu vou achar. Antes de mais nada, deixa eu abrir até aqui o Google, vou colocar aqui, ó. Alwexon Crystal. Vai ter o repositório. Aqui, ó. Aqui. Tá. Esse repositório aqui
tem diversas coisas em si, tudo. Vou falar coisas no sentido figurado mesmo. Diversos projetos em si que vão estar falando sobre Crystal em si, que utilizam Crystal, são legais de você ver. Por exemplo, tem as C-Bindings aqui, você quer ver como você consegue usar as C-Bindings em si, né? Mas tem um ponto muito importante, você vai ver que tem bastante coisa aqui, bastante coisa mesmo. Se a gente for procurar, por exemplo, aqui, procurar por Crystalline, aqui, ó. Não é esse, é esse aqui, ó, LSP. Era o Scry, o antigo. O Scry era horrível, não recomendo. Mas o Crystalline tá magnífico. Se você quiser utilizar o LSP, é simples, tá? Você pode configurar em qualquer editor de código que você tenha, tá? Você aí tem que ir explicando como você consegue buildar do código fonte, né? Inclusive, se você estiver usando Mac M2, vai demorar um pouquinho, tal. Não vai demorar muito, não. Mas eu tenho uma versão que compilada, Mac M1 M2, tem uma versão que está compilada pro ARM em si. Então, se você quiser emprestado, eu te passo binário, tá bom? Tomem cuidado de executar binário de outras pessoas, viu, galera? Não façam isso bem, muitas vezes não, tá? Bom, você pode configurar também no VS Code, no NeoVim, pode configurar no Emacs, inclusive, legal, boa. O Emacs tem o Emacs LSP, que é um projeto, né? O Emacs LSP é um projeto de LSPs pro Emacs. E se você for procurar aqui, se você nunca mexeu com o Emacs, eu recomendo você mexer. Tá? Aí, Guto, mas você não tá usando Emacs aí. Calma lá, galera. Eu só usei para apresentar. Calma lá. Mas, se você quiser, tem um guia aqui mostrando, configurando o Emacs como uma ideia de Crystal que eu escrevi há um tempo atrás, que fala exatamente como você pode configurar e setar o seu Emacs para poder utilizar com Crystal, tá? Muito bom, é sensacional, ok? Tem o Crystal Book também, se vocês quiserem algumas referências em si do Crystal. Acho legal, tá? Vou até passar o link aqui também, beleza? Do Crystal Book. Só que o Crystal Book é um book bem reduzido para pessoas que estão aprendendo, mas eu vou recomendar Crystal API Docs. Eu vou colocar Crystal Lang API Docs, porque aí nesse caso é a documentação completa mesmo do Crystal, tá? Você vai conseguir utilizar aqui e vai conseguir fazer buscas maravilhosas. Olha só. Por exemplo, sei lá, quero ver como que trabalha com JSON. Aqui, ó, JSON. Então, JSON. Aí você clica. E aí tem alguns exemplos aqui mostrando. São exemplos simples, tá? Mas a documentação tá bem completa, tá? Beleza. Matheus, quer voltar? Que eu vou acabar respondendo as perguntas. Aí. Hi, I am here. E aí, beleza? Só não. Beleza, segundo a minha mãe, eu tenho saúde, né? Não, beleza, então. Ótimo, ótimo. Você gostou? Tá massa, assim, cara. da ideia? Pô, eu até fiz um comentário antes ali, de uma curiosidade, né? Quando eu abri o fórum do Crystal, é feito com Discourse, tá? Aqui por baixo dos panos é feito com Ruby. Então tá tudo interligado aí. A gente tá vivendo em Dark. Exatamente. E detalhe, o Dev2, no caso, que é um espaço para você publicar artigos, que é do Foreign, é tudo escrito em Ruby também, né? Reza a lenda que tem alguma coisa lá rodando em Crystal. Reza a lenda, mas eu já não consigo te falar, né? Mas vamos lá. Ó, tem algumas perguntas aqui no chat. Eu vou começar respondendo aqui. Quer ver? Aqui, da Cherry. Visto que Crystal é estaticamente tipado, ele oferece algumas coisas para a especificidade como generics, enum, por exemplo, result, options, etc. Sim, Crystal trabalha muito bem com generics, enums também. O enum, no caso, acho interessante porque, bom, tudo tem um exemplo com o JSON, que você vai serializar o JSON e que eu utilizo um enum nesse caso. Tem, por exemplo, esqueci o nome. O funcionamento é parecido com o enum em si, mas eu esqueci o nome, tá? Não é necessariamente o enum igual do Elixir, né? Mas eu acho bem interessante de falar, ok? Eu consegui contribuir para o projeto em Crystal com zero conhecimento da linguagem, só porque eu sei Ruby muito bem. Ah lá, tá vendo, Matheus? Pronto, aí, ó. É só você saber Ruby e você consegue trabalhar com Crystal. Muito bom, muito bom. Nesse caso, em que momento a linguagem se destaca? Pergunto, pois em Rust, por exemplo,
A comunidade não costuma recomendar seu uso para computação científica. A comunidade não possui essa área como foco, e, portanto, bibliotecas comuns em outras linguagens faltam em Rust, ou biblioteca de grafos. É claro, isso é ótimo para quem gosta da linguagem e quer ter a oportunidade de contribuir para uma das várias low-hanging fruits que existem nessa fase inicial de adoção. Ó, seguinte, eu acredito, o ponto é, eu acredito que a Manas em si não vai chegar ao ponto do Rust em si, que chegou de falar abertamente que não seria para foco, não é recomendado para o uso de computação científica. Porém, no entanto, todavia, a maioria dos projetos que eles trabalham em cima são trabalhos com ciência de dados, trabalham muito bem com Python, algumas bibliotecas trabalham muito bem com Python, tá? Exatamente por causa das bindings da libc, então você consegue escrever código em Crystal, depois compilar, enfim, fica uma maravilha. Segundo ponto, aplicações comerciais em ensino geral, como o Ruby, busca resolver. Aplicações comerciais no geral, do ponto de vista, trabalhar com, não sei, aplicação comercial no geral, microserviço ou não, alguma coisa que você trabalha com Rails hoje, enfim. No geral, esse tipo de aplicação. E o terceiro ponto específico, do ponto de vista que seria legal, o ponto de você trabalhar com CLIs, tá? Builders de CLIs em si. Geralmente o pessoal costuma fazer muito CLI com Go, né? Mas eu acho legal, se você quiser se aventurar um pouco, tenta montar um CLIzinho em Crystal para você ver como vai ser magnífica a sua experiência, tá? Sintaxe é uma maravilha. Então, vou estar recomendando aqui, obviamente. Eu sou suspeito a falar, né, Matheus? Eu sou bem suspeito a falar, Mas Não, tudo bem. eu fiquei assim porque o meu bash estava abaixo do Crystal ali. Então eu vou ter que aprender, vou ter que fazer alguns CLIs aí com Ah, não, Crystal para beleza. Não, trocar meu bashzinho pelo Crystal. tranquilo. Guto, teve uma pergunta lá no início que a gente anotou e eu vi que o Camilo agora reforçou de novo e tu respondeu uma parte dela, né? Que é a Sim. parte é possível linkar libs de C em Crystal? Sim, né? Tu já deu essa resposta logo de arrancada. Mas a outra parte da pergunta é a linguagem ela foi feita em C? Não. Necessariamente, o primeiro compilador em si foi feito em Ruby, obviamente, para poder compilar e deixar tudo bonitinho. Eles utilizaram um pouquinho de C. Mas eu acho que é muito forte falar que foi feito em C, né? Acho que é muito errôneo falar isso. Foi feito em Ruby, a gente gosta de falar assim. Mas, no geral, sim, você consegue linkar as bibliotecas de forma nativa, usando a libc. Eu tentei procurar aqui na API, não sei porque eu não achei, mas você consegue utilizar muito bem as libcs. A libc, inclusive, acho que tinha aqui um exemplo mostrando Aí, aqui, ó. ó, cbindings, né? Você consegue trabalhar muito bem, tá? E, assim, funciona de uma forma magnífica. E é um dos casos da filosofia, que eles têm uns pontos ali no repositório no GitHub, né, que eles estavam falando, que é que eles queriam escrever para C, mas não queriam escrever C, que é esse último ponto aqui, ó. Aqui, ó. E nós não queremos escrever código em C para fazer o código rodar mais rápido, eles não querem fazer isso. Então, esse é o principal ponto em si, você não precisar escrever C, você consegue utilizar a biblioteca em si, sem precisar necessariamente escrever. Eu acho isso uma maravilha, eu não sei você, eu fico maravilhado com isso aqui. Eu usei muito pouco é uma palavra muito, é uma conjunção de palavras erradas, mas eu usei pouco C na minha carreira de graduação, né? Eu tô no último semestre agora, mas eu passei raiva no pouco que eu usei, né? Então, é bacana essa pegada que eu posso utilizar a Crystal, né? Que, pô, Ruby tem várias aplicações que são feitas utilizando, e aplicações famosas que a gente utiliza, né? O GitLab, por exemplo, roda em cima de Ruby, né? Então, posso aprender uma linguagem que é muito parecida e eu posso reutilizar meus conhecimentos caso eu precise, e ainda posso trabalhar de uma forma melhor aí, né, com a mágica do C por baixo dos panos, sem precisar escrever em C. Exatamente. Isso é uma maravilha. Isso aí me conquistou. É uma maravilha, maravilha. E aqui tem um exemplo mostrando, tá, no próprio site. E outro ponto também que eu acho legal de falar é sobre o modelo de concorrência que eles deixam aqui, que vocês usam os spawns, né? O spawn vai spawnar um processo para rodar de forma concorrente. Só tome cuidado com isso. É igual cerveja, né? É com moderação, viu, galera? Porque se você não sabe manipular thread, não sabe,
Calma lá, galera. Vai com calma nos spawns aí, que uma hora sua memória vai acabar, viu? Tome cuidado com isso, ok? Tem que falar isso pros devs do Chrome lá. É verdade, verdade. Pô, tudo Electron, né, cara? Pô, é o caos isso aí, é o caos. E eu gosto de falar isso também do Electron, porque é uma grande discussão sobre o Electron em si, que é verdade. Projetos open source. Tem gente que, obviamente, tem muito preconceito, a gente sabe muito bem disso. Eu acho que o exemplo mais legal que eu gosto de falar, o que eu tenho no meu dia a dia. Eu não sei se você já mexeu. O WhatsApp, o instalado, e o Telegram instalado. Você já pegou a diferença dos dois? Como que. Pelo menos no Mac, eu vou te falar a diferença. O Mac é o seguinte: o WhatsApp é um Electron que parece que abriu 5 Chromes no seu PC. É uma raiva. Nem uso mais instalado por causa disso. Só que o Telegram é um cara que cuida, é open source, e é todo escrito em Swift, que é nativo. Então o uso de memória é muito baixo, se a gente for comparar com o Electron rodando. Aí você pega, abre Chrome, Discord, WhatsApp instalado, pô, meu Deus, não tem como, cara, não tem como. O PC uma hora vai pedir arrego. O Telegram é maravilhoso em todos os pontos, se a gente for comparar aqui. Sim, Usem Telegram e exatamente. até respondendo o que o próprio Guto falou lá sobre o WSL, como utilizar no Windows e tal, tem uma forma muito simples de resolver e eu costumo falar para os meus alunos, né, às vezes dá algum erro com pacote de NPM, com Docker e tudo mais. Cara, tem uma forma simples de resolver. Formatar o disco, tá? Daí o Windows sai, bota uma distro Linux aí, né, e tá resolvido o problema. Não vai mais Nunca ter dor de mais vai se cabeça, nunca incomodar com mais. nada. Exatamente. Exatamente. E esse é um ponto muito importante, que às vezes o pessoal fala, pô, isso aí teve uma discussão, inclusive, na quarta-feira, na região daqui, de Votuporanga, a gente, toda segunda quarta-feira do mês, a gente faz um encontro com pessoas de tecnologia em si, que é o Heart Meetup, teve a terceira edição. E nessa edição, a gente falou exatamente sobre esse ponto. Pô, chegou um moleque lá e falou, então, cara, eu quero aprender a usar Linux e tal, só que eu fico um pouco com medo e tal. Eu já fiz dual boot e tal, mas eu falei assim, amigo, faz o seguinte, o melhor remédio que você tem, você pega, faz um pendrive, coloca no seu PC e se força a usar. E taca fora o Windows. Você tinha o pendrive em si, só para você poder aprender. Depois que você aprender, você faz o que você quiser, amigo. Mas enquanto não te for forçado a usar o terminal, cara, você não vai aprender. Eu acho legal porque esse é um ponto de ensinamento, e aí o de ensino. Os caras, inclusive, falam assim, tá, mas eu tenho medo de fazer cagada. Aí eu já falo, amigo, você vai fazer. O ponto é você aprender com elas e não fazer em um ambiente em produção depois, no futuro, né? Mas eu acho legal isso, é importante citar esses pontos em si, tá? Eu tenho mais 2 perguntas aqui que o chat, na real tem 3 aqui, né? O Camilo, ele entrou no modo pergunta agora, tá? Então alguém, pelo amor de Deus, ou comunidade Java, vamos derrubar o Camilo aí, para ele parar de mandar pergunta aí. Mas podem mandar no chat, tá? O Guto tá aqui para isso e o papo tá muito bom. Tá? O Guto tem um conhecimento absurdo aqui sobre Crystal e sobre o ecossistema de desenvolvimento, né? Mas eu vi 2 perguntas, uma do Castelo, tá? Se existe alguma coisa de roadmap para Crystal, tá? A pergunta dele foi: os desenvolvedores possuem um roadmap para Crystal? Claro. Ó, e vou te falar um negócio, Matheus. Se eu te falar que existe um roadmap em português do Crystal, você acredita? Bah, daí é sacanagem, né, cara? E se eu te Aí... contar ainda que foi exatamente por causa desse roadmap que eu consegui o tão chamado título de embaixador, você sabia dessa? Olha lá, em Aqui, ó. português, jovens. Aqui, ó, em Português. português. É um roadmap completo, rumo a 128 estrelas. Isso é um ponto importante também, né? 128, porque é só em casas de bytes, de bits, no caso. Mas, enfim, aqui você vai ter um roadmap completo do que você precisa saber, do que é interessante você conhecer do Crystal, tá? Guto, eu preciso saber tudo isso? Não. Eu já vou te adiantar já de cara que não. Mas das coisas que você for precisar, conforme você for precisando, você vai procurando documentação, tal, abre a documentação do seu lado e vai fazendo o que você precisa fazer. Mas no geral, esse roadmap aqui vai te dar uma introdução da maioria dos conteúdos que você vai ter quando você começar a trabalhar com a linguagem em si, tá? E eu acho legal falar que, cara, não atropela, vai com calma, vê uns conceitos básicos, né?
Eu acho legal isso porque, às vezes, isso é um problema acho que é bem comum. Uma pessoa que, tipo, é especialista, sabe muito de uma tecnologia, tal, trabalha com tecnologia faz 15 anos, não sei, o cara vai começar com outra coisa, ele já quer fazer exatamente com outra tecnologia, ele quer fazer as mesmas coisas que ele faz, com que ele trabalha há 15 anos na nova, não consegue e fala, pô, é ruim. Não é assim que funciona, galera. A gente vai um passinho de cada vez, tá? Obviamente que você vai precisar entender, reaprender conceitos básicos da tecnologia em si, que eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de estudar, eu gosto de brincar disso, inclusive brincar com linguagem de programação. O Camilo sabe, né? Eu fico lá conversando com o Camilo sobre compiladores, um negócio maluco, né? Sábado à noite aí, o que você faz no seu sábado à noite? Vai pra rave? Não. Fico discutindo de compilador. Ou Que é coisa uma droga muito mais pesada, né? exatamente. E assim, no final das contas, esse guia aqui vai te auxiliar no processo de aprendizado, tá bom? Totalmente em português, tá? Verdade, tem um ponto importante. Também tem o grupo do Telegram, falei do Telegram, é o Crystal Brasil, tá? Muito bom. Crystal Brasil é um grupo que quem abriu foi a Ju, não sei se você conhece, Juliana Dias, que no caso ela é desenvolvedora Ruby, tá? Ela criou faz um tempo já o perdão, o grupo em si, mas se você quiser acessar e começar a discutir lá sobre algo do tipo, por favor, acesse. Vou mandar aqui o link também, acho legal o pessoal poder aparecer lá e começar a movimentar também, tá? Acho muito, muito interessante. Mas, no final, segue esse guia, tá? Esse guia aqui tá maravilhoso, tá? Foi feito junto em parceria com a Heart, tá? Então o guia tá lá nos Fornubs da Heart. Se você quiser ver outros guias em si, também pode estar acessando o Fornubs da Heart. Fornubs também. O objetivo é trazer conteúdo educacional de forma gratuita, em busca de democratizar o acesso à informação e à tecnologia, ok? Esse é o principal intuito aqui. Beleza? Tem até duas perguntas aqui. Uma é sobre exatamente isso, tá, Guto? Mas só reforçando aí e dando meus 2 cents de contribuição, né? Para quem está querendo aprender, da mesma forma que a gente está fazendo com o Elixir, né? Com o Learn for Elixir, entrem nos grupos de linguagens, consumam esse ecossistema, tá? Converse com pessoas influentes, como por exemplo o Guto, caso queira aprender aí Crystal. Então, consumam todo esse material e estejam no ambiente que as pessoas falem sobre essa linguagem. Eu costumo brincar com os meus alunos que alguns dizem, depois que eu comecei a trabalhar na área, eu aprendi muito mais rápido a programar. Sim, porque entre tu estudar 2 horas por dia e tu tá imerso durante todo o dia naquilo, né? Óbvio que a segunda opção vai te gerar mais conhecimento. Então, entrem nesses grupos, conversem com essas pessoas, consumam esses materiais, que daí vocês vão evoluir pra caramba, assim, né? Façam lá o mês do Crystal, e aí vão aprender, vão focar, participa, né? Vai ter a conferência também, participa para entender um pouco mais dos conceitos, como aquilo funciona, vai evoluindo de passinho em passinho, né? Porque todo mundo tem que continuar ainda, e aí vai chegar um momento que provavelmente vai estar aqui no meu lugar falando um pouco mais sobre Crystal, vai estar fazendo projetos bacanas, vai poder contribuir com open source, com software livre e assim por diante. Tá? Então consumam esses materiais. Linkado com isso, as duas perguntas que eu quero te fazer, Guto, uma veio pelo Castelo, tá? Quer dizer, as duas veio pelo Camilo. Eu só tinha que lembrar aqui de dar um esporro no Castelo, né? Porque o Castelo disse que eu estava considerando fazer um Learn for Electron. Não, pelo amor de Deus, Cara, não me faça isso, cara. eu passo raiva com o JavaScript. Quem dirá fazer alguma coisa com o Electron? Tá, então isso aí vai passar longe aqui das lives da UBL, mas Um foi boa Electron piada. rodando é aceitável, né? Agora, mais de um, meu amigo, calma lá. Não, daí é sacanagem. Aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Mas as duas perguntas que eu tenho para ti, Guto, é o seguinte. A primeira do Camilo, tá? É sobre quais frameworks e bibliotecas é interessante o pessoal dar uma olhada para fazer alguns projetinhos bacanas, por exemplo, com interface, web, até mesmo o CLI, que a gente citou antes. E aí tu pode emendar nessa resposta um pouco sobre a Heart, tá? Como que funciona esse negócio, o que é, do que se alimenta, onde vive, como que eu posso participar, o que é essa comunidade também. Beleza, ótimo. Vamos lá então. Primeiro falando sobre o ecossistema em si de Crystal, tá? A gente tem, obviamente, algumas bibliotecas em si, eu já vou falar delas, mas antes de falar das bibliotecas, eu vou falar primeiramente
dos frameworks. Um ponto muito importante, tá? A gente tem como principal, eu diria que é o framework que eu mais gosto, tem um carinho muito grande quando eu vou falar com Crystal, falar sobre Crystal, é o Kemal. Eu vou abrir o Google, procurar aqui, ó, Kemal CL. É um framework, assim, absurdo. A comparação que ele tenta trazer é, como eu falei, tudo tenta ser o mais próximo de Ruby, para trazer o conteúdo mais perto dos desenvolvedores Ruby, certo? Então, por isso que a gente tem o Kemal. O Kemal ele busca ser um framework para Crystal, que se inspira na estrutura do Sinatra, que é um outro framework para Ruby, para construir aplicações web de forma rápida e simples, tá? O Kemal tem um dos principais contribuidores, que foi o cara que criou, que é o Serdar, um turco, cara super gente boa, troquei ideia com ele, cara, sério, excepcional. Fiquei muito feliz que ele, por incrível que pareça, olha só que louco, ele, tipo, nas minhas redes sempre coloca o João ou algo do tipo no LinkedIn, por exemplo. E aí lá, tipo, na hora que ele foi responder, ele já me chamou de Guto, e depois eu fui conversar com ele e tal, e ele falou que já me conhecia antes, só que nunca tinha trocado ideia comigo, algo do tipo. Mas, assim, o Serdar é um cara super gente boa, o cara sabe muito de Crystal, muito, muito mesmo, tá? Enfim, aqui tem uma comparação simples, um benchmark simples, até dou risada, desculpa a risada, galera. Mas é Crystal compilado, né? E aí a comparação aqui é com o Sinatra, a quantidade de requisições por segundo que o Kemal está suportando e o Sinatra está suportando no mesmo ambiente, ok? Aqui no caso, o Sinatra, ele conseguiu suportar 5.268, tá? Requisições, e o Kemal conseguiu suportar 122.697 requisições, tá? Obviamente, esse é um dos ganhos que a gente tem quando a gente tem uma linguagem compilada em si, mas esse é um dos pontos. Esse é o principal framework que eu diria, se você quiser aprender algo do tipo, é bem simples de se utilizar. Aí tem uns vídeos que o Serdar publicou falando sobre, mostrando como você monta uma API REST e tal. É um vídeo de 5 minutos, como você monta uma API REST simples. Mostrou lá fazer um get, um post na mesma rota e tratando as rotas em si, tá? Diria que o Kemal, por ser muito simples, ele é utilizado principalmente para você trabalhar com esse tratamento de rotas em si, tá? Não necessariamente com outros fatores, mas no principal ponto em si é você ter um middleware extensível e você também poder trabalhar muito bem com as rotas, tá? Ok? Beleza, então. Esse é o primeiro framework. Segundo framework que a gente vai ter, deixa eu abrir o Google, é o Amber Framework. Olha só. Acho legal que sempre está nas minhas pesquisas aqui. Acho maravilhoso isso. Vamos lembrando. O Amber é um outro framework de Crystal, tá? Qual que é o ponto? O Amber, por outro lado, ele tenta ser um pouco mais robusto do que o Kemal e trazer mais funcionalidades nativas do que o Kemal, tá? Por exemplo, ele traz um Warm próprio, ele traz algumas configurações próprias em si. Eu diria, não consigo dizer, mas eu diria, do meu ponto de vista, que o Amber tenta ser um pouco mais próximo do que o Rails fornece hoje, tá? Basicamente, ele tenta trazer isso. E um detalhe importante, o Amber, diferente do Kemal, o Amber traz um template HTML pronto, enquanto o Kemal busca não trazer, certo? O Kemal busca ser algo mais simples, ok? O Amber traz um template HTML, enquanto o Kemal não traz. Então, se você quiser testar, você pode estar testando. Por exemplo, você tem os guias, tem as docs em si, para você poder utilizar. Legal que o Amber, por exemplo, ele traz suporte para 3 ORMs diferentes que você queira utilizar. E eu já vou falar deles, já, calma lá. Mas ele tenta trazer, deixar algo mais extensível em si, porém algo mais robusto, falando do ponto de vista de um framework, tá? E o terceiro framework, que esse aqui é muito famoso, é o Lucky, que é um framework para Crystal. É um pouco mais velhinho, mas ele é um framework que já existe há um bom tempo, tá? Que ele tenta trazer alguns conceitos em si do que o Rails traz também, só que ele tenta trazer algo mais simples, algo mais light, e de forma mais prática para você poder construir sua aplicação, tá? Ele busca, como posso dizer, fazer com que sua aplicação ela seja o mais simples possível, porém não tão simples quanto o Kemal, sabe? Tipo, o Kemal ele não traz um boilerplate em si, mas o Lucky já traz algumas outras funcionalidades em si. Guto, qualquer um desses, eu consigo contribuir, qualquer um desses frameworks? Claro, consegue. Por exemplo, Lucky, vou abrir aqui o GitHub do Lucky. Pô, tem aqui
licença MIT, você consegue vir e fazer contribuições aqui dentro, tá? Esses são meus frameworks que eu indicaria para você poder começar a mexer com Crystal, tá? E do Kemal, deixa eu só abrir aqui, github.com/KemalCR. Aqui é o outro framework. Guto, qual você indica eu começar? Cara, pega a base do Crystal, como eu falei lá no guia. Depois disso, começa a ver o Kemal. O Kemal vai tratar bem as rotas. E depois você escolhe se você prefere ver um pouco mais do Amber ou um pouco mais do Luck, tá? Os dois são frameworks sensacionais. Não tem do que reclamar dos dois, tá? E agora falando sobre bibliotecas em si. Eu tava com o Awesome Crystal aberto. Não era esse. Acho que vou ter que abrir de novo. Tá? Não. Era a aba anterior dessa. Quer ver? Aqui, ó. Tá. Bom, o Awesome Crystal, eu passei esse link aqui. Não lembro se eu passei. Deixa eu ver aqui, deixa eu subir. Acho que eu não passei. Não passei. Vou passar aqui. Esse link é muito bom. Esse repositório é muito bom, tá? Todas as linguagens de programação, no geral, elas têm um repositório assim, awesome, alguma linguagem de programação. Trazer conteúdos em si que você gosta, que você quer ver sobre uma determinada linguagem. Por exemplo, Awesome Go, Awesome Rust, sei lá, Awesome Elixir, algo do tipo. Mas, no final das contas, aqui nesse repositório você vai encontrar os principais projetos que estão rodando em Crystal em si, tá? Sobre bibliotecas em si específicas, a primeira que eu gostaria de dizer é o seguinte. Quer ver? Cadê? Ver se ele vai ter aqui, ó. Jennifer. Tá, aqui, ó. Orms. Orms são interessantes de se falar, tá? Orms. Primeiro Orm, mais famoso, disparado pro Crystal, é o Jennifer, tá? O Jennifer em si usa o Active Record, um pattern flexível, para poder utilizar suas aplicações. Geralmente aplicações no geral, tá, que eu já vi, com Kemal usam o Jennifer, sempre. Kemal e Jennifer como Worm. Se for usar Worm, uso o Jennifer. Um outro projeto também que é interessante é o SAM. No caso, o SAM, ele vai criar tasks, é como se fossem tarefas em si, que você precisa fazer um bloco de ações que você precisa colocar na sua aplicação. É um conceito um pouco complexo em si, se você nunca mexeu com Ruby, mas depois que você começa a mexer, começa a ver algumas coisas que são interessantes com o SAM em si, tá? Outro projeto, outro ORM em si que a gente tem, por exemplo, tem o Granite. O Granite, esse é o padrão do Amber, tá? É um adapter, um ORM pronto para adapters como o do MySQL, do Postgres, do SQLite, ok? É um ORM excelente também, tá? Obviamente, o Shards é o gerenciador de dependências que o Crystal tem em si. Tem um, eu tô tentando lembrar aqui. Aí a gente começa a entrar já no ponto de drivers em si, né? A gente tem, por exemplo, o Postgres, o Crystal PG, que, por exemplo, é o driver do Postgres para o Crystal. Então, você tem aqui o driver que você consegue contribuir aqui dentro também. Você tem o Crystal MySQL, que é o driver. Esse aqui é nativo, tá? É a própria Manas que desenvolve em si. É um conector específico do MySQL para o Crystal. Além desses, tem para o SQLite também. Se eu não me engano, também é a Manas que desenvolve em cima. Tá? Deixa eu ver. É a Manas também que desenvolve em cima. Tem o CryMongo, também é pro MongoDB, tá? Além desses aqui, a gente tem, por exemplo, tem um driver do Cassandra pro Crystal, que acho que não tá aqui. E também, vou fazer meu charme aqui, mas também, se você já mexeu com o ScyllaDB, tem o driver do ScyllaDB aqui, tá? Ele não tá teoricamente totalmente estável, porque eu peguei algumas coisas do DataStax e misturei um pouco com o do driver que o Ruby tinha, tá? Eu preciso voltar a dar manutenção nisso. Teoricamente, se você quiser contribuir, estou aceitando contribuições nesse projeto aqui também, tá? Que é um driver para o ScyllaDB. Se você não conhece o ScyllaDB, é um banco de dados NoSQL que é baseado no Cassandra, tá? Basicamente é um driver que tenta funcionar muito bem com o que o Scylla tem, com o que o Scylla traz, as funcionalidades novas que o Scylla traz, otimizações específicas para o Scylla, diferente do driver que a gente tem hoje do Crystal para o Cassandra. O Crystal para o Cassandra obviamente funciona, mas eu queria otimizar algumas coisas bem específicas para o Scylla, que obviamente iriam melhorar bem mais a performance em si, de acordo com alguns testes que eu fiz, tá?
esse aqui é um dos projetos que você pode estar contribuindo, ok? E tem diversos outros projetos do Crystal em si. E sobre bibliotecas, eu acredito que são essas as principais bibliotecas que são legais de você ver. Por exemplo, ó, tem os parsers em si. Você fala assim, Guto, tá, eu vou montar minha plataforma com Kemal, mas eu queria usar um parser de HTML. Pô, você pode estar usando aqui, ó, MyHTML, no caso, que ele utiliza Crystal em si. Ele vai fazer os parsers específicos para o seu HTML. Eu acho legal também, se você quiser dar uma brincada, tá? Guto, me fala um projeto famoso que usa Crystal. Eu vou citar um que eu acho bem legal. Ó, Invidos. Quer ver? Não sei se vocês já viram. Acho que é Invidos. Acho que é isso. Não. Invidios. Alguém lembra ou não? Se alguém já ouviu falar desse projeto. Invidios. Perfeito. Seguinte. Por que pareça, ele usa Crystal. Pouca gente sabia disso. Mas o objetivo do Invidios é trazer uma interface. Olha só que louco. Pro YouTube nova, que não usa JavaScript. É uma interface que usa só HTML e CSS e usa a menor quantidade de JavaScript possível, tá? É simplesmente uma alternativa para o front-end do YouTube, tá? Esse é só um exemplo de projeto que usa Crystal, que eu estava vendo, que eu acho bem interessante de falar, tá? Por exemplo, se eu clicar em User, acho que ele não vai me dar um exemplo usando. Eu teria que levantar, tal. Tem alguns lugares que estão fazendo hospedagem em si do Invidious. Deixa eu ver esse aqui da Holanda. Aqui, ó, por exemplo, esse aqui é um exemplo de hospedagem do Invidious. Aí se eu quero procurar, por exemplo, colocar aqui, ó, Universidade Brasileira Livre. Procurar, ele vai trazer pra gente os resultados do YouTube. Ó o Camilo aqui, ó. Toma, Camilo. Então, você tem que, por exemplo, uma interface alternativa para o YouTube usando Crystal e não usando JavaScript, né? Então, é uma interface GPL, magnífico. Sem muito JavaScript. Acho que ninguém gosta muito de JavaScript, né? Eu acho legal isso. Acho que é meio que um consenso. Principalmente se tiver rodando Beleza? no Electron, né? Ah, sim. Nossa, aí o Electron é para acabar, né? Aí não tem como. Maravilha. Acho que respondeu muito bem a pergunta. E aí já pode engatar falando um pouco da comunidade, tá? Que tu faz claro, parte. claro. No que eu falei o nome, eu sumonei, né? O Daniel Sumonou, ali verdade. Cadê o no Daniel? Cadê o chat, Daniel? né? O Daniel tá aí? Verdade. E não foi combinado isso. Não Tá? foi. Nem foi combinado. Eu falei, sumonei, então deve ter algum sensor, algum webhook, assim, de citou aparecer na live, tá? Mas pode falar um pouco mais dessa comunidade maravilhosa Claro. que tu faz parte também. Olha só, se você aí, que quer fazer parte de uma comunidade de amantes de tecnologia no geral, não só desenvolvedores, não, amantes de tecnologia, quer fazer parte da comunidade, consumir conteúdo, contribuir de certa forma, você pode, tá bom? A comunidade é totalmente livre, aberta para qualquer pessoa que quiser participar. E o objetivo principal da comunidade é trazer o acesso ao ensino, acesso à informação de forma democrática e aberta para todos, tá? Eu poderia até mesmo dizer que, por exemplo, a arte em si, ela é roxa. A cor principal da arte é roxa. Porém, tem um ponto muito importante. A arte em si não é mais roxa. Ela é todas as cores que você quiser. E isso é que a arte está passando por algumas mudanças. Como, por exemplo, alguns projetos que surgiram na arte em si que fizeram com que as cores em si demonstrassem localidade ou alvo específico ou área específica. Por exemplo, a gente tem o Heart Meetup em Votuporanga. A arte daqui, por exemplo, é amarela a cor do logozinho da Heart, certo? A gente tem a Heart delas, a comunidade é uma parte dentro da Heart em si, que ela é aberta para mulheres e pessoas não binárias, certo? E é uma parte dentro da arte em si específica para elas, é toda delas, certo? São elas que cuidam, elas que tomam conta de tudo. E eu acho isso magnífico. Porque o objetivo da arte em si é trazer um espaço aberto para todos, ok? Todos.
Todos podem estar participando da arte, todos podem estar contribuindo. E você, se você acha que você não pode contribuir, se você acha que você... Guto, eu não sei muita coisa, como que eu consigo contribuir? Amigo, ninguém é tão grande que não possa aprender. E nem tão pequeno que não possa ensinar, como dizia meu velho amigo Esopo. Então você mesmo, você pode estar contribuindo, tá? Eu acho isso magnífico, magnífico. Porque o espaço da arte em si é um espaço aberto para todos. E aí o ponto é, a arte em si é uma comunidade, tudo da comunidade é feito pela comunidade. Guto, quanto que custa a arte? Quanto que custa? R$ 0. Não precisa pagar nada. Chega lá no Discord, o principal o veículo que a gente utiliza hoje é o Discord. A gente tem as redes sociais, o Instagram Heart Devs, igual tá escrito aqui. O Twitter é Heart Devs, só que com 4 no lugar do A. E a Heart Developers em si é uma comunidade que tem como filosofia o ensino de tecnologia para todas as pessoas. Ok? E aí você participando da Heart, se juntando no Discord, ó, tem aqui um linkzinho, ó, você consegue pegar aqui, ó, discord.gg/Heart. Ele vai estar abrindo aqui para mim o Discord. Mas é discord.gg/Heart. Vou mandar aqui o link também. E basicamente a comunidade em si tem um principal projeto hoje, que assim, é o maior de todos que a gente tem, que é o projeto que tem cursos totalmente open source, tá? Então, por exemplo, se eu clicar aqui em conhecer o Fornubs é disparado o maior projeto que a Heart tem. É o único, Guto? Não, a Heart tem diversos projetos. E isso é interessante de falar. Vários e vários projetos. A gente está sempre buscando crescer cada vez mais, tá bom? Tudo que a Heart produz, como eu falei, da comunidade para a comunidade. Por isso que todo mundo que contribuiu aqui, ó, aqui nesse repositório aqui, são pessoas que de alguma forma receberam algo da Heart e querem contribuir de alguma forma para a Heart em si, tá? Então, nenhuma dessas pessoas foi paga para isso, algo do tipo. É tudo conteúdo gratuito, vindo do coração, ok? Então você tem, por exemplo, guias de linguagem de programação, Assembly, Bash, C++. Ó o Crystal aqui, ó. Ó quem fez o Crystal aqui, ó. Ó quem fez o Crystal. Você vai ter CSS, Go, diversas linguagens de programação, frameworks, Angular, Next, Vue, Flutter, Django, Spring, ferramentas, Git, Regex, Vim, o Window Manager, WSL2, Obsidian, sistemas operacionais, Arch Linux, Linux no geral, design, banco de dados, paradigmas de programação, diversos e certificações. Esse é novo. Inclusive de certificações, eu montei também. Fico muito feliz que esse aqui eu fiz com muito amor e carinho, e ele, nesse caso, busca ser um guia completo para sua certificação da Linux Professional Institute. Então, se você quer tirar uma certificação, quer aprender Linux de cabo a rabo, quer ficar pronto para fazer a certificação, quer ver todo o conteúdo em si que o ambiente em si, o ecossistema de software livre no Linux consegue te proporcionar, olha esse aqui, tá? A gente vai falar da história, vai falar de licenças, vai falar sobre... É todo o conteúdo programático em si também, vou mandar o link aqui. É todo o conteúdo programático em si pro Linux, para você poder aprender sobre, tá? E essa aqui eu vou até te interromper, Opa! porque eu tenho um carinho muito grande, tá? Eu tenho a Linux Essentials, né? E Eu como também uma tenho. pessoa que utiliza GNU Linux na vida, né? Recomendo para todos os devs, tá? Que tirem pelo menos essa certificação. Eu já dei uma olhada nesse repositório, tá? Ele tá maravilhoso também. Tem um passo a passo muito bom ali para entender. E é o que precisa, tá, para passar pela Linux Essentials. E eu recomendo que todo mundo que pensa em seguir para a área de desenvolvimento e tudo mais, faça essa certificação. Uma, porque ela não expira, tá? Então tu faz uma vez, tá eterno, foi certificado. E tu aprende muito no processo, conceitos mais básicos que tu vai acabar utilizando no teu dia a dia como dev em algum momento. Tu vai ter que fazer SSH numa máquina que tem Linux, vai ter que botar um servidor no ar, vai ter que instalar um pacote, tá? Vai ter que resolver um kernel panic, não, daí é um pouco mais pesado, tá? Mas Inclusive, vai precisar mexer, né? o banner da minha Twitch é um kernel panic de fundo que eu peguei uma vez, eu fui lá e printei. Falei, caramba, mano. Cara, vou conseguir fazer um kernel panic aqui, ó. Não, eu fiz uma em produção trocando o relógio, o tipo do relógio. E aí eu chorei no banho por 8 dias seguidos, né? Mas faz parte. Então fica a recomendação desse repositório, fica a recomendação pessoal minha aí para fazerem essa certificação, porque ela agrega bastante no desenvolvimento de vocês.
E aí tem um ponto importante que eles deixam lá um roadmap específico com conteúdo, e eu acho muito legal aquele guia, enfim, que eles deixam lá para você poder estudar. Muito bom guia. Porém, eu segui os tópicos do guia, que eles falam lá os tópicos que vão cair na prova, porém não na ordem que eles passaram. Porque do meu ponto de vista, porque eu fui lá, montei e tal, do ponto de vista como eu aprendi, eu achei mais prático deixar dessa forma, como demonstrei aqui. Começa falando da história, depois vai falar sobre as interfaces, vai falar sobre os conceitos usando o terminal, enfim, algumas coisas na prática, depois falando no final de administração e finalizando com alguns tópicos adicionais que eles falam que eles vão cobrar também. Um ponto importante alguns, obviamente, eu acho legal falar isso. Lembra que eu falei antes que ninguém é tão grande que não possa aprender, né? Quando fui fazer esse guia aqui, fui estudar para a prova, eu juro para você, pelo menos, acho que uns 30% eu não sabia, tipo, não sabia nada do que eles falavam. E se eu tivesse feito a prova em si, não ia conseguir fazer. Ou então conseguir passar, enfim. Mas são pontos específicos que são legais que às vezes a gente nem percebe. Sabe um que eu lembro até hoje, quando eu comecei a estudar, as permissões de SWID e GUID, SGUID, no caso, são os dois tipos de proporcionamento que eu nunca tinha visto. Aí eu fui lá ver e tal, e aí o cara falou assim, ó, um exemplo de SGUID aqui, ó, PSWD. Aí eu testei lá, fui lá ver e tinha mesmo. Era você dá um ls-l, você vê, por exemplo, os binários dos comandos e você vê lá as letrinhas diferentes. Caramba, é isso mesmo. E assim, são coisas que às vezes podem parecer bestas, né? Mas eu acho legal sempre. Se você está querendo aprender, não sabe nada, quer aprender, recomendo o guia. Você que sabe, porém quer tirar a certificação, também recomendo o guia. Porque, querendo ou não, tenho certeza que alguma coisinha ou outra é legal de você ver sobre. Eu, particularmente, eu gosto muito da história, né? Eu gosto muito da história do software livre, eu gosto da história do mundo open source em si no geral. Acho legal que eu e o Camilo também discutimos bastante sobre isso é muito bom, porque no final das contas você aprende, isso é um ponto importante, esse é um ponto muito importante, tá? A não necessariamente defender pessoas, mas defender ações, defender uma filosofia, tá? Então esse é um ponto muito importante para vocês, que no final das contas acaba, querendo ou não, virando a sua filosofia de vida, né? Então esse é um negócio legal, cara. E, pô, eu fico muito feliz. Quando eu construí esse guia, eu fiquei muito feliz quando eu acabei. Eu chorei quando eu tava acabando esse guia aqui. Eu juro pra você, quando eu tava escrevendo os agradecimentos lá. Pô, ficou muito fofo isso aqui. Eu O gostei homem faz demais. de tudo, né? O homem faz de tudo. E Cara, a Cherry, ó, não sei se você sabe, a Cherry, ela recentemente começou a mexer com o Crystal, contribuindo em um projeto que eu comecei para Hacktoberfest, que era um validador de STD in, STD out, com Crystal, e ela trabalha com Ruby. Simplesmente a mestra do Ruby, tá? Só falo isso pra você. Se você faz assim, se você chegar e falar assim, Guto, é mais prático olhar a documentação do Ruby ou perguntar para a Cherry? Pergunta para a Cherry, que ela vai saber mais que a própria documentação do Ruby. Tenho certeza disso, tá? E vai te auxiliar muito mais, ok? Cherry é sensacional, sensacional. que massa a gente ter essas pessoas na comunidade. Né? A gente, como BL, também tem um foco grande em levar esse conhecimento para mais pessoas, mas quanto mais a gente unir as comunidades, transitar entre elas, mais conhecimento a gente vai estar gerando. Né? E o Guto compartilha desse sentimento do software livre, que a gente tem que dar o acesso aí para todas as pessoas, tá? Para elas conseguirem evoluir e contribuir de volta. Eu acho que esse é o sentimento, e eu vejo aqui com a UBL também, né? Quando alguém chega e contribui de volta, né? Agradecendo, eu fui impactado por aqui, enfim, consegui entrar na área, consegui estudar tal conceito, agora eu quero contribuir, quero fazer uma partezinha, né, para ajudar a comunidade a continuar crescendo. Então, participem da comunidade, tá? Participem de todas que vocês conseguirem, mas principalmente a Heart, pelo tamanho que ela tem, por esse foco em pessoas e em ensino. Tá? Então é uma comunidade que eu admiro muito e é um grande prazer, né, ter o Guto aqui conosco hoje falando e tantas pessoas no chat interagindo, né, e isso mostra que cada vez mais essas comunidades precisam crescer, e a UBL eu boto nessa caixinha também, para a gente levar
conhecimento, atingir mais pessoas e essas pessoas depois voltarem, estarem aqui fazendo live nos nossos lugares, né, e levando conhecimento para mais e mais e mais pessoas ainda pela internet. Perfeito. Guto, tem mais alguma colocação, mais alguma coisa que Só tu uma gostaria de curiosidade, falar? ó, o Camilo aqui, ele fez o Ocaml for Noobs. Eu não sei se você já pegou esse Ocaml for Noobs aqui para ler. Eu já peguei. Eu vou te falar, esse for Noobs aqui tá simplesmente impecável, tá? Eu acho que de todos que eu vi, de todos mesmo, contando os meus, esse aqui tá impecável. Olha isso aqui. E a gente tem uma live, ela tá gravada lá no meu canal, tá? youtube.com/roveb com 2 Es, onde o Camilo falou só sobre OCaml. É uma live maravilhosa. Até bateu números que eu nem estava imaginando, assim, porque Eu é acho que eu ouvido assisti. LAN. Foi uma que, tipo, ele foi usar o Fedora no Docker e aí deu problema, e aí... Esse mesmo, Eu já coisas do assisti. Camilo, né? Coisas do Camilo. É Não, eu o lembro, eu Docker lembro dentro disso. do Docker dentro do Docker, né? Eu lembro disso aí, eu lembro disso aí. Não, beleza, ótimo. Tá gravado lá. Outra indicação bacana, tá? Para vocês consumirem também. E antes de eu passar de volta a bola pro Guto, tá? Pra gente ir se encaminhando aqui para os finalmente, para colocar as últimas palavras, tá? Eu gostaria de fazer 2 avisos. O primeiro, agradecer quem está assistindo aqui a live. A gente acabou de bater 405 seguidores aqui no canal da UBL. Então, para a gente é um número maravilhoso e que cresça cada vez mais. Então, muito obrigado a todas as pessoas que estão nos acompanhando, que ajudam a essa comunidade a crescer a cada dia. E o outro aviso, tá, que é o motivo até da nossa live aqui, é o Learn for Elixir. Nesse mês de outubro, tá, para participar da Hacktoberfest, a gente criou um repositório também focado em ensino, né, e focado em ensino de Elixir, ou Elixir, como eu gosto de falar, afinal essa linguagem é brasileira, ela é nossa. Então é uma maravilha aí aprender um pouco mais sobre Elixir. O repositório ele está organizado em 4 capítulos e o Guto está projetando ele para vocês aí, tá? Deixe uma estrelinha no repositório, façam um fork e comecem a estudar utilizando o Livebooks, tá? E tem toda a documentação de como utilizar no próprio repositório, né? O Adolfo e o pessoal aí da UTF e os mentores que estão apoiando o projeto deixaram esse repositório muito didático, com passo a passo, tem vídeo gravado sobre como utilizar também, tem canal no Discord para tirar dúvida caso precisar, né? A gente está sempre ali à disposição. Então, façam, pelo menos tentem fazer o capítulo 1, o capítulo 2, porque é uma linguagem maravilhosa. Eu não tenho palavras para expressar o quão interessante Elixir é, e por ser brasileira já dá um pontinho a mais, tá? Então tirem essa metade de outubro ainda, para quem não começou, para aprender essa linguagem. Participa da Hacktoberfest, ainda pode ganhar uns brindezinhos e de quebra vai aprender uma linguagem nova. Deixa eu te falar um negócio, Matheus. Eu acho que, verdade, eu não cheguei a citar isso. Porém, no entanto, todavia, se liga só. Eu tô participando também, obviamente, do Learn for Elixir. Tô muito feliz com isso, tô vendo o pessoal contribuindo e é sério. Eu acho incrível que, tipo assim, abre uma PR, já aparece 20 pessoas lá em cima olhando, eu aqui só, não dá nem tempo de eu pensar, né? Tô lá comendo minha melancia ali de boa, pingou o celular ali, ó, PR abriu, o pessoal já começa a mexer, já, meu Deus! Então, assim, tá maravilhoso. E um ponto importante, não sei se você sabia, mas teve um projeto que eu trabalhei, a empresa que eu trabalho hoje na Nimble, que foi utilizando Elixir. Então, esse foi o maior projeto que eu já trabalhei hoje, foi exatamente utilizando Elixir. E um detalhe importante, eu comecei uma iniciação científica, estou começando uma iniciação científica sobre sistemas distribuídos. E exatamente com essa iniciação científica, comecei a mexer com Erlang e Elixir. Então, estou me aprofundando cada vez mais na UTP e estou ali entrando cada vez mais em cima do ecossistema de Elixir e Erlang em si. Que, assim, eu acho sensacional. Se eu pudesse recomendar também um conteúdo excepcional, se você quiser aprender mais sobre Elixir, tem um livro que eu li, que eu não vou lembrar o nome, mas era algo como Elixir do Zero à Concorrência, um negócio assim. E que lá você vai entender perfeitamente o conceito de concorrência e como que Elixir trata isso, como que Erlang trata isso. Então, assim, é uma linguagem para que você
possa trabalhar com sistemas distribuídos, para que você possa trabalhar com sistemas de tempo real, que você precisa ter comunicação em tempos aceitáveis. Exemplos de empresas que usam Elixir, Discord, por exemplo, utiliza o Elixir em si. E um ponto bem importante do Discord é que o Discord contribui ativamente em um dos projetos com Elixir, que é uma biblioteca muito grande em si, que é o Manifold, que busca trazer algumas aplicabilidades de manutenções em cima de como Erlang dispara processos em si. Então, deixa eu só abrir uma outra aba aqui. Acho legal de citar isso, porque às vezes as pessoas não sabem, caramba, o Discord usa, e é exatamente por isso. O Elixir em si e o Erlang foram criados com esse propósito. O Erlang em si, cadê? Acho que é github.com/discord, eu já acho direto a organização. O Discord em si, aqui é o Manifold, ele é um aplicativo de comunicação, a gente sabe disso. E o Erlang surgiu com o objetivo de ser uma linguagem específica para comunicação, por isso que era a Ericsson, a empresa que criou, que começou todo o projeto em si. Então a gente tem, na época os caras trataram concorrência de uma forma que o pessoal foi entender um pouco depois ainda qual foi o lance que eles tiveram, que foi você disparar processos igual a Jaguatirica. Você fica disparando processo para o sistema operacional e o sistema operacional que se lasque para lidar com aquilo, porque ele vai lidar de forma concorrente por padrão. E aí o lance é que o Manifold, por exemplo, é uma biblioteca do Discord que necessariamente ele tenta diminuir a quantidade de pacotes que são trafegados, deixando os processos um pouco menos atômicos para priorizar a performance em si. Acho legal citar isso, pô, é uma biblioteca muito boa. E exemplo de empresa que usa Erlang é o WhatsApp, né? Acho que todo mundo conhece o WhatsApp, né? O WhatsApp usa Erlang. Acho que é uma empresa pequenininha, né? Pequenininha, pô. Minúscula, assim. Minúscula. É só o Zé da Padaria, só que usa o Elixir e Erlang, né? Exato. Não, tá no nosso dia a dia, né? Tá no nosso dia a dia. Tá no nosso dia a dia. Exatamente. Acho legal citar isso. Não, muito boas contribuições, como toda a apresentação, né? Eu acho que tu apresentou muito bem, Guto. Obrigado. Eu não te conhecia aqui assim de cara a cara, mas já tinha ouvido falar, já te acompanhava em alguns canais, né? E sei que tu é uma pessoa fantástica e trouxe isso também nessa live que já está durando 1h45, né? E o pessoal continuou aí do início ao final, então isso é maravilhoso, né? Realmente tu transmitiu uma informação muito bacana e é só a pontinha do iceberg. Eu vou te convidar para voltar mais vezes aqui, tá? Para a gente falar sobre outros temas. Java está na lista aí. Tá, então a gente vai falar sobre vários temas aqui, quem sabe ir até mais além com o Crystal, tá? Para transmitir ainda mais conhecimento. Bom, para a gente não enrolar muito também, né? Eu sei que tu quer aproveitar o teu final de domingo, né? Quer brincar um pouco com alguma coisa também. Não, Electron não, Castelo. Electron esquece, porque senão, né, esse tá, cara, ele tá lá no final assim, tipo, faltou conteúdo. Vamos falar de Electron. Aí eu boto o chat GPT gerando um texto aleatório aqui, né? E aí a gente faz a live. Mas para a gente ir pros finalmente, faça a sua despedida, suas palavras finais aí, Guto. Deixe também as tuas redes sociais, se tu puder botar naquele slide lá que tem a tua apresentação, tá? Que daí o pessoal pode te seguir também e ficar por dentro aí de tudo isso que tu faz. Pô, bom, obrigado, Matheus. Sério, tô muito feliz de estar aqui hoje, ainda mais falando de Crystal. Você viu, né, que eu sou suspeito para falar, que eu gosto muito de falar de Crystal. E gosto muito de falar, né? Eu acho interessante isso que o pessoal fala, às vezes, pô, botou o microfone na mão do Guto, pode ir embora, que na hora que você voltar, o bicho vai estar falando ainda. Então, assim, eu gosto muito de falar. Até me desculpe aí, pessoal, mas eu começo a me empolgar um pouco. Mas queria agradecer a todos que estão aqui presentes. Pô, não tenho nem como agradecer. Sério, são pessoas muito especiais. Eu olhei o chat todo momento, vi as mensagens. Obviamente que eu não poderia ficar respondendo todo mundo, porque senão ia travar. Mas eu tenho um carinho muito grande por todo mundo que apareceu, tá? Vocês são incríveis e são vocês que são os motores para fazer com que eu continue todos os dias aqui contribuindo, todos os dias fazendo alguma coisa, alguma contribuição em si, tá? Pô, obrigado demais, sério mesmo. E, Matheus, a gente tem que se trombar ainda a gente tem que ir no bar ainda, tomar um e ficar feliz junto, né, um pouco. Não, exato, pô, nós temos que marcar um encontro aí, né? Até eu brinco às vezes com o Camilo, porque eu e o Camilo a gente se conhece, só que antes da gente se conhecer.
Então a gente esteve no mesmo lugar, não se conhecia, né? Depois veio o BL, outros projetos aí, e aí a gente não se conhece pessoalmente também. Então, quem sabe a gente pode marcar alguma coisa aí, algum evento em comum, né? Que todos vão, e se não vão, a gente dá um jeito, né? Marca para ir, e aí vamos tomar uma cervejada aí, uma rodada num bar aí, trocando uma ideia, porque pá, vai render um papo da hora aí para enfim, passar a noite aí conversando. Deixa eu te falar um negócio. Eu apostei na Mega Sena. Se eu ganhar, aí a gente vai, nós três, vamos lá para Alemanha, em Berlim, na Crystal Conf. Aí a gente vai se conhecer lá na Crystal Conf. E ainda vai aproveitar o final do Oktoberfest ainda. Olha só. Ah, aí é sacanagem, né, cara? Aí não, Nunca mais aí volta não, pro Brasil, né? Fica lá, fica né, lá e já era. e já é. Bom, brigadão, tá, Guto, por ter essa disponibilidade, por estar aqui com a gente conversando um pouco mais sobre essa linguagem. A gente aprendeu uma coisa nova hoje, pelo menos para mim, né, Crystal, e sei que para várias pessoas aqui também, tá? E vamos conversando mais vezes. Para quem está assistindo aqui, não desligue do canal, eu vou transferir vocês para uma outra live, tá? Afinal, a gente preza bastante essa continuidade, essa troca entre as comunidades. E domingo que vem a gente vai ter mais uma live nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Fiquem ligados aí nas redes sociais da UBL, tá? Que vai aparecer aí o cardzinho sobre o que a gente vai falar e com quem a gente vai falar. Vou deixar um pouco no mistério aí para o pessoal também ficar curioso aí. O pessoal Tá? ficar Então, agitado lá, todo dia atualizando a página da UBL lá. não, dando um F5 lá, né? Vai Exatamente. sobrecarregar o x.com, né? Eles vão ter que passar a utilizar alguma outra linguagem maravilhosa por trás lá para Tipo aguentar. Crystal, né? Pra arrumar. Tipo Crystal. Já é Tá? preto, os caras já mudou o logo, né? Ficou preto. Aí já pode usar Crystal também, que é preto o logo também, né? Preto e branco, né? O X é branco, então já tá no caminho aí para utilizar Crystal. Então, muito obrigado de novo, Guto. Muito Eu que obrigado para agradeço. quem acompanhou. E a gente vai estar indo agora lá para a live da Juliana Labs, que está brincando um pouco lá com hardware. A gente se vê no domingo que vem. 5 segundos. Ai, ai, ai.